Se não houver prazer na existência, e se não houver prazer naquilo que você faz, se não você não encontrar um propósito, se o seu propósito é só ter sucesso e dinheiro, não vai ser muito feliz. E temos que cuidar de nós. Para cuidar dos outros, precisamos cuidar de nós. Então temos que nos observar. Hoje temos todo o gosto em receber no nosso podcast uma pessoa que me inspira muito e inspira também milhões de pessoas, a Monja Coen. Com mais de 3 milhões de seguidores no seu Instagram, é uma das principais referências do Zen budista da língua portuguesa. Viveu no Japão, onde foi ordenada monja, e depois regressou ao Brasil com um propósito, uma missão de espalhar todos os ensinamentos e a palavra do Zen. Fala com uma clareza que atravessa gerações. Enquanto o mundo acelera, ela ensina a parar. Fala sobre a plenitude, sobre a paz. Enquanto todos gritam, ela convida também ao silêncio. Mas não ao silêncio da fuga, ao silêncio que revela o que realmente somos ao nosso ser. É um podcast imperdível que eu tenho todo o gosto em partilhar e tive todo o gosto também em aprender em cada palavra, em cada frase. Grato. Em primeiro lugar, Monja Coen, o qual já fiz a apresentação, é um gosto enorme, gigante, tê-la aqui, ou seja, para uma conversa, onde acima de tudo o meu principal intuito era poder partilhar quem é Monja Coen, que as outras pessoas que me seguem ou que vão passar a seguir também conhecessem melhor a Monja Coen, mas principalmente todos os ensinamentos. Isso é que eu acho que é o mais importante que você pode transmitir. Grato mesmo de coração, ou seja, por ter aceito o desafio e a maneira humilde também como aceitou. Eu vou começar com uma pergunta inicial. O que é ser budista? Bom, o budismo é uma tradição que começou na Índia há 2.600 anos atrás, de um príncipe, um nobre, que começa a se questionar, ele tem questões existenciais, qual o sentido da existência, ele acaba abandonando o castelo, a família, a sua posição social, à procura de um sentido para a vida, um propósito para a existência. E ele vai passar por várias experiências de yoga, de jejuns, e finalmente ele se senta em zazen. Sentar-se em zen, sentar em meditação. E através da prática meditativa, ele tem a experiência mística, que ele percebe eu, a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Então, qual é a primeira percepção deste jovem que está procurando um sentido para a vida e para a verdade, que faz várias práticas espirituais, até que finalmente ele, sentando-se em silêncio, sozinho na mata, ele tem essa experiência mística. Eu sou o todo e o todo está em mim. E por isso cuidamos de toda a natureza e de todas as formas de vida, porque tudo isso sou eu. Eu não vivo sem as plantas, sem o ar, sem a água, sem os outros animais, sem os insetos. Então há uma mudança de percepção da realidade. Então o budista é quem segue os ensinamentos desse personagem histórico chamado Siddhartha Gautama, que quando ele tem a experiência mística vão chamá-lo de Buda. E Buda significa aquela que desperta, que acorda, que percebe a realidade como ela é e atua de forma decisiva para que seja melhor para o maior número de seres. Então, Buda não é uma deidade, mas é um estado em que a pessoa desperta para a realidade, para perceber que estamos intersendo. Essa palavra, esse verbo, foi criado por um monge vietnamita, Thich Nhat Hanh, que morreu há 2 anos atrás, em que ele dizia, em vez de dizer eu sou, tu és, ele é, devíamos dizer eu intersou, tu interés e ele interé, porque toda a vida são interrelações. Não existe um eu separado, existe o nós interagindo uns com os outros, com todas as formas de vida. Então, ser budista
é seguir os ensinamentos desse personagem histórico que nasceu e viveu 600 anos antes de Jesus de Nazaré e que deixou com a sua tradição. Ele morreu com 80 anos, doente, e quando ele está nos seus momentos finais, ele diz: não se lamentem, tudo que começa inevitavelmente termina, não é o meu corpo que vocês amavam, mas os ensinamentos. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Então, um pouco diferente de Allan Kardec, de espiritismo, de reencarnação do budismo tibetano, o que Buda diz os meus ensinamentos é que são o mestre e não sou eu. Eu não vou ter reencarnações. Ele não fala sobre isso. Mas que cada um que seguir seus ensinamentos é a manifestação dele mesmo. Então ele se manifesta em aqueles que seguem as tradições, como você que estudou as tradições, né? Da medicina tradicional, das medicinas complementares, né? Acupuntura, shiatsu, etc. Você se torna um representante dessa ordem. Mas ela não para em você, porque aquilo que a gente recebe, a gente transmite. Então, o budismo a gente tem o voto do Bodhisattva. Tem várias ordens budistas, várias. A minha, que é da tradição Mahayana, Maha quer dizer grande, do grande veículo, que abarca tudo. E essa tradição diz assim, que nós fazemos o voto do Bodhisattva. Bodhisattva é um ser que pode se tornar um Buda, que pode ver só entre Budas, mas que não faz isso. Porque existe tantas pessoas que precisam despertar que faz o voto de fazer com que todos os seres tenham condições de despertar antes mesmo que você fique só no nível dos Budas. Então não é o isolamento, só vou falar com pessoas de nível superior, não, eu vou falar com todos e vou criar meios hábeis para que possam me entender e praticar a fim de se libertar de sofrimento e dor. É por aí. Percebi. E como é que nós podemos aplicar estes valores, estes princípios do budismo neste tempo, ou seja, de multitarefas, multi-estímulos, em que nós hoje procuramos muito ter, parecer, muitas vezes até o parecer, ou seja, onde é que nós podemos ir buscar e que valores ao budismo para termos uma vida com mais equilíbrio, por assim dizer? A tradição a que eu estou diretamente ligada é uma tradição japonesa que se chama Zen Budismo. E Zen quer dizer meditar. Então, a base da nossa prática é a meditação silenciosa. E a meditação serve para quê? Para conhecer a si. Conhecer a si é perceber quando é que nós somos puxados e empurrados por algoritmos, por uma sociedade de cansaço, uma sociedade que nos exige tanto, e a gente começar a perceber como é que eu dou limite às minhas redes sociais, como é que eu dou limite ao que eu posso fazer, porque é um filósofo, antropólogo coreano que fala sobre isso, né? Que ele escreveu um livro que chama Sociedade do Cansaço. É bem interessante, em que ele diz, é uma sociedade onde você tem que se tornar o empreendedor e você exige de você, às vezes, mais do que tem a dar. E não tem pausas. Não consegue se dar pausas. Então começa o quê? Burnout. Fica exaurido. Aí não atinge o ideal que criou de si mesmo. Então fica com depressão, com ansiedade, que são resultados dessas provocações que nós fazemos a nós. E que nós estamos conectados agora pelas redes sociais, existe uma exigência que temos de nós mesmos e que nossos pares têm. Então, às vezes, não sabemos dar pausa, não sabemos respeitar o nosso sistema, o nosso corpo, não sabemos respeitar a nossa vida e temos que cuidar de nós. Para cuidar dos outros, precisamos cuidar de nós. Então, temos que nos observar
Eu costumo dizer que nós só temos que olhar para a nossa biologia humana. E os princípios básicos, ou seja, um exemplo, o princípio básico do suporte básico de vida é eu primeiro estar em segurança para poder salvar os outros. O princípio básico dentro de um avião é primeiro eu pôr a máscara para poder salvar os outros. Ou seja, cada vez mais eu acho que temos de estar atento à biologia humana e às coisas mais básicas, porque essas vão nos dar as bases para depois nós proliferarmos. Mas que práticas é que nós podemos ir buscar ao budismo? Eu gosto de buscar práticas a várias filosofias, por assim dizer. Eu costumo dizer ir buscar o bem de cada filosofia, de cada área, de cada ideologia. Dentro do budismo, que práticas é que nós podemos ir buscar no nosso dia-a-dia para termos um maior equilíbrio interno, por assim dizer? Ou seja, de plenitude. A meditação silenciosa, o zazen, sentar-se em zen, sentar em meditação. Mas também nós temos sutras, que são os ensinamentos de Buda, em que nós podemos ler esses ensinamentos e colocar em prática na nossa vida. Eu tenho alguns cursos online que um neto meu fez, que explica um pouquinho esse caminho da meditação, do autoconhecimento, e também quais são os textos e o que pode nos inspirar nesta vida. Porque nós precisamos de fontes de inspiração. Mas o principal mesmo, eu digo, mais do que ler um livro, é ler o livro da sua vida. E se perguntar quem sou eu? O que é a mente humana? O que é o corpo humano? Como funciona? Qual é a relação entre mente e corpo? E eu começo a perceber se eu estou forçando alguma coisa, o meu corpo vai dizer. Se eu estou exigindo mais do que eu posso ficar doente. E aí eu começo a perceber qual é o estado de saúde. E nós falamos saúde física, mental, social, ambiental, espiritual. A saúde tem vários aspectos, não é um só. Não é só cura de alguma doença física, mas essa doença física está ligada a quê? E por que surgiu? E por que que eu me deixei também contagiar? Por que que eu não soube me cuidar? Mas não é só, é minha culpa, né? Minha culpa, eu fiquei doente. Não, a doença existe. Tem doenças genéticas e adquiridas. Mas o que que eu faço para ter... Hoje a gente fala muito aqui no Brasil, medicina do estilo de vida. Sim. De que maneira você... Não é? A maior causa, nas minhas aulas eu costumo fazer uma pergunta, que é qual é a maior causa de doenças em todas as pessoas, ou seja, hoje a maior parte vai para doenças cardiovasculares, etc. Não. A maior causa de doença é o nosso estilo de vida. Porquê? Porque eu posso fazer bem, por exemplo, a alimentação e o exercício físico, mas, por exemplo, eu posso dormir muito mal. Então eu já estou a criar um grande desequilíbrio. Inclusivamente, posso salientar que é o tema do meu pós-doutoramento, estilo de vida saudável, onde eu estou a fazer, como existe a roda da vida, e eu estou a fazer a roda do estilo de vida. Nomeadamente a água que bebemos, o som, a poluição ambiental, a poluição sonora, a espiritualidade, não é? Ou seja, nós não temos que ser lineares, nós não podemos ser, ou seja, haver um grande desequilíbrio. E tocou aqui num ponto que eu costumo dizer que mesmo a medicina integrativa e funcional vai beber à medicina do estilo de vida, ou às ciências do estilo de vida. É isso aí. Exatamente. E é isso que é importante, que cada um de nós observe, né? Não é o que eu herdei. Meus pais podiam ter tendências de determinadas doenças, mas o que eu faço? Como é que eu cuido? A epigenética, isto está mais comprovado que eu posso alterar. Isto é a mesma coisa que os nossos pensamentos, não é? Tá vendo? Ontem tive uma comunhão da filha de uns amigos e estava a falar sobre, hoje em dia, catalogamos todas as pessoas. Ou está com burnout, ou está com déficit de atenção, ou está com TDAH. Eu costumo dizer, obviamente, e é positivo isso. Porquê? Porque todos somos diferentes. Agora, eu tenho que me autoconhecer para depois adaptar melhor no dia-a-dia. E as coisas mais básicas é que eu acho que são mais difíceis. Por exemplo, nós sabemos como é que se deve comer de uma forma mais saudável, mas é muito difícil resistir às tentações. Nós sabemos como é que devemos acalmar a mente. Por exemplo, ainda na noite passada eu queria acalmar a mente, mas
não consegui dormir como eu queria, porque a mente estava ali a trabalhar. Então, controlar a nossa biologia humana é muito difícil. Agora, o que é que eu noto? Quando eu estou melhor espiritualmente, ou seja, quando eu estou muito conectado comigo, quando eu costumo dizer, se eu estou dentro da garrafa, eu só vejo o rótulo. E quando eu, usando aqui uma metáfora, saio para fora da garrafa, eu consigo ver a garrafa como um todo. Só que eu às vezes estou lá dentro e às vezes estou cá fora. Como é que nós, ou seja, podemos permanecer mais tempo ligados a esta espiritualidade? Ou seja, como é que eu faço? Eu noto que até em termos de negócios, em termos organizacionais, em termos de consulta, quando eu estou muito mais conectado comigo, quando eu estou naquela vibração, segundo a escala de Darwin, mais em paz, não é? As coisas até correm melhor. E hoje começa a ser estudado este tipo de fenómenos pela ciência também. Como é que nós conseguimos permanecer mais tempo aí? Ou seja, como é que nós não nos podemos importar tanto com o que os outros pensam, até vou lançar aqui já uma pergunta, com o sucesso, com a prosperidade, ou seja, porque nós vivemos muito no mecanismo de atingir resultados. E temos que os atingir. Agora, como é que conseguimos dosear isto? Se não houver prazer na existência, e se não houver prazer naquilo que você faz, se não você não encontrar um propósito, se o seu propósito é só ter sucesso e dinheiro, não vai ser muito feliz. Agora, se eu só quero ser feliz e não quero dinheiro nem nada, também não vou ser feliz. É o que você diz, tem que ter equilíbrio. O que eu posso controlar? Eu posso não controlar meus pensamentos, mas eu posso controlar minha respiração. E se eu controlo a minha respiração, eu controlo meus batimentos cardíacos. Se eu controlo batimentos cardíacos, eu controlo circulação de sangue e oxigenação das células. E se eu sou capaz de fazer isto, eu sou capaz de manter-me mais tempo no estado de equilíbrio. Mas o equilíbrio ele é feito do desequilíbrio. E cada vez que eu me desequilibro, eu percebo e volto ao eixo de equilíbrio. Então, a primeira coisa é encontrar esse eixo de equilíbrio, que é físico também, que é o eixo axial do nosso corpo. Então, você encontrando esse eixo axial, claro que as coisas no mundo nos empurram, alegria, tristeza, falhei, perdi, minha relação pessoal não deu certo, meu sócio me traiu. Então, nós temos lutos na vida, temos coisas que perdemos, temos sonhos que não se realizam. Tudo bem, isso faz parte do processo. Eu digo às pessoas, se você acha que estar bem é estar bem o tempo todo, faça um eletroencefalograma e se ele ficar retinho é porque morreu. A vida é movimento e transformação. Ele vai ter altos e baixos. Aprecie a vida. Aprecie os momentos de instabilidade, porque ao perceber, você pode voltar a encontrar a estabilidade. Porque se for estável o tempo todo, você nem percebe quando sai. E perceber as nuances das nossas emoções, da nossa psique, do nosso espírito, é essencial para a vida. A vida não é só alegria, contentamento e sucesso. Tem perdas, tem fracassos que são aprendizados. Como a ciência, é tentativa e erro, até que a gente encontra o caminho. Mas o caminho que serve para um paciente não é o mesmo para o outro. Não é? O shiatsu que você precisa fazer para uma pessoa não é o mesmo ponto que você tem que tocar na outra. Então, essa sensibilidade conosco. Onde é que eu preciso de estímulos? Onde é que está faltando na minha vida? Tem um trabalho que eu faço com uma jovem que se chama Voz Autêntica e Eu Verdadeiro. Ela era uma fonoaudióloga e ela se transformou numa pessoa que trabalha com comportamento humano. E ela diz o seguinte: qual é a sua voz verdadeira? Quando você fala, as pessoas te ouvem, você consegue transmitir, mas você é coerente com seus princípios éticos? Porque há pessoas que não são coerentes. E não sendo coerentes, elas não vivem em plenitude.
porque elas se sentem em falta. E, de novo, eu sou o julgador de mim mesma. Sou eu que estou me julgando. O que eu faço, eu vejo. Se eu vejo, o mundo vê. Então não há nada escondido nesse mundo. Será que o que eu faço na minha intimidade me faz me sentir um ser digno ou indigno? Não é só o que eu apresento publicamente, mas como que eu sou? Como que eu levanto de manhã? E a gente trabalha muito isso, né, da plena atenção. Levantou de manhã com o pé direito ou esquerdo? Tem pantufas, não tem pantufas? Vai abrir o trinco da porta, é frio ou quente? Presente no presente. Está absolutamente presente aonde está. E perceber que as coisas querem nos... Ansiedade, quero chegar lá. E eu perco o momento presente. Ou então eu fico só pensando no passado. Também não. Nós somos o resultado do passado e do futuro. O do futuro é quem nos faz ser quem somos agora. É fascinante isso. E uma ideia do tempo como uma circularidade. Quando a gente fala que o universo é causa, condição e efeito, mas não é linear. Às vezes a causa, a condição e o efeito se manifestam imediatamente, simultaneamente. E o que é causa de uma coisa pode ser condição de outra e efeito de uma terceira. Então é uma rede de inter-relações. Ao perceber isto, eu começo a perceber como eu estou atuando no mundo, como que eu estou cuidando de mim e de quem está à minha volta. Eu respeito as pessoas, eu respeito os sentimentos de pessoas que não são iguais a mim, mas semelhantes. Isso eu faço muita questão de que as pessoas pensem nessa frase. Não somos iguais. Nossas necessidades não são exatamente as mesmas, mas somos semelhantes. Podemos nos identificar com pessoas muito diferentes de nós. E como é que nós podemos, como você diz, pegar o que é melhor de cada tradição e fazer com que isso funcione para o maior número de pessoas? Então, não é o que é bom para mim, mas o que pode ser bom para as pessoas e para a vida, que é a minha vida, que é a vida do planeta. Existe um autor nos Estados Unidos, um budista, que ele escreveu um livro que se chama Eco-Dharma, que o ecossistema Dharma quer dizer a lei verdadeira, os ensinamentos de Buda, mas é um ensinamento ecológico. Tanto que no momento que ele tem a sua experiência mística, ele passou dias e dias em meditação, e ele vê a estrela da manhã e diz: eu, a grande terra e todos os seres, tudo que existe, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Veja bem, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buda diz: nós todos somos. Não há um eu separado. Eu percebi alguma coisa que todo ser humano pode perceber. E passou a sua vida inteira, morreu com 80 anos, doente, ele passou a sua vida inteira provocando as pessoas para o despertar. Acorda, desperta, vive com plenitude, cuida, seja amoroso, seja gentil, faça o bem, não faça o mal. E basicamente o princípio básico é esse: faça o bem e o bem a todos os seres. E aí inclui você e sua família. Mas se eu pensar eu primeiro e minha família primeiro, eu posso perder. Mas se eu penso, saio da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural, eu, para o nós podemos melhorar. A vida na Terra pode ser melhor. O Papa Leão XIV, né? Ele está agora pedindo que todos façam orações várias vezes por dia, porque o mundo precisa das nossas orações. E precisa para quê? Para que as lideranças políticas, administrativas acordem, despertem, porque estão pensando só em áreas determinadas, em poder e força, e não estão pensando no bem coletivo. E essa mudança de percepção da realidade, ela é essencial para a sobrevivência da espécie humana. Porque enquanto pensamos pequenos, num lucro a curto prazo, num poder tão limitado, nós estamos destruindo as condições de vida humana no planeta. E destruímos isto em pessoas aflitas, ansiosas, com burnout, com tentativas de suicídio, porque a vida vai perdendo o interesse, perdendo o sentido.
E nós temos que reativar o sentido da vida, que é viver com plenitude, fazendo bem. Porque quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Mas se eu faço coisas só para mim, querendo o que eu vou ganhar com isso, eu acabo perdendo, porque é muito limitado, é pequeno. Então eu saí do pequeno para ter uma visão maior de si, da realidade. O planeta, desde que os astronautas saíram, a gente viu uma bolinha azulzinha. E nós somos a vida dessa bolinha. Não é o meu país, não é o meu grupinho, somos todos nós. E o que acontece em qualquer lugar do planeta nos influencia. Cada bomba que é jogada é veneno na Terra. Não morrem só crianças e idosos ou mulheres, como gostam tanto de falar das guerras. Morrem plantas, insetos, árvores, animais, morre a vida, gente. Estamos poluindo o planeta e com energia perversa, que é a energia da vingança, da briga, da luta. Isso não leva a lugar nenhum. Então, para que haja essa mudança de consciência, eu não sou a única pessoa que penso nisso, e não é só budistas que pensam nisso, né? Mas a gente sabe que o processo dessa autoconhecimento, que é a libertação, que é a expansão da consciência, para que você passe a ser um cuidador, uma cuidadora da vida que recebemos, que herdamos e que podemos transformar, mudar. Não é repetir só o processo anterior. E se a gente pensa no nosso DNA, ele é muito antigo, né? Ele vem lá das cavernas. E o DNA tem memórias que não só formato de nariz, né, e cor de pele, é comportamental. E nós podemos perceber isso e escolher uma nova maneira de viver. Não é o que a vida fez comigo, o que eu faço com o que a vida trouxe para mim. Como é que eu lido com essas dificuldades? E eu digo que a respiração consciente é uma chave mestra. Eu digo que é uma chavezinha de ouro, porque você vai mudando. Quando eu fico nervosa, brava, o que acontece? A respiração é alta, é pulmonar, né? Quando eu fico mais tranquila, a respiração é mais abdominal, mais baixa. Então eu vou trabalhar o processo, porque a única coisa que eu controlo um pouco, é respiração consciente. Então a gente aprende a controlar a respiração e a perceber como as nossas emoções alteram o nosso processo respiratório e que vai alterar a nossa capacidade até de percepção da realidade. Porque se não oxigena direito o cérebro, não vê com clareza o que é. E a gente começa a projetar nas pessoas e no mundo coisas. E tem pessoas que dizem, o mundo não tem jeito. Eu quero morrer porque o mundo está perdido. Eu prefiro cachorros do que humanos. Eu falei, não, eu adoro cachorros, mas eu não sou cachorro. Eu reconheço uma afinidade, amorosidade do cão, mas eu não sou um cão. E se eu tiver que escolher entre uma criança e um cão, eu vou escolher a criança, porque é da minha espécie. Eu vou dar preferência aos animais da minha espécie, os bípedes, humanos. E é sempre isto. Não posso dar preferência a um estado de um pedaço de terra que eu estou destruindo, matando, porque eu acho que eu vou ter mais poder e eu quero controlar o mundo. Pelo contrário, né? Eu sempre gosto da história do Salomão, né? Quando as duas mulheres chegaram para ele dizendo, o filho é meu, o filho é meu. E ele diz, então, se o filho é de vocês duas, corte ele ao meio. E a mãe verdadeira disse, não, não corte, não, ela pode ficar com o filho. Disse assim, essa é a mãe verdadeira, né? Então, aquele que está procurando o caminho da paz, da harmonia, de reestabelecer as relações com a natureza, de ser humano e natureza, não com entidades separadas, mas o ser humano é a natureza da Terra. Somos filhos e filhas do planeta Terra. Vivemos de energia solar. Então, vamos cuidar disto e nos reconhecer, não iguais, mas semelhantes, com necessidades diferentes, para serem atendidas, cada um na sua medida, e não na minha medida. E essa é a briga que acontece, porque a gente acha todos têm que ser como eu. Não, não tem que ser como eu. Cada um tem que ser o melhor de si. E o melhor de si é quando desperta, porque aí vai cuidar de si e do que está à sua volta. E é por aí que a gente caminha. No dia a dia, é tudo. Eu estive num encontro judaico recentemente,
que nessa época do ano, eu não sou judia, eles me chamaram. O nome Cohen é o nome japonês. Ah, e eles fizeram 7 semanas de preces e orações, porque no dia domingo foi o dia que eles teriam recebido o Torá, o livro sagrado judaico, teria sido entregue ao povo judaico no final de maio. Então, durante 7 semanas, cada semana escolhia um aspecto, generosidade, bondade, cuidado ambiental, para as pessoas vivenciarem e estudarem. Então foi muito interessante. Eu assisti um menino que foi um soldado em Israel durante 3 anos, falando da importância do tempo e falando de uma coisa do judaísmo que eu não tinha consciência, que ele diz assim: tudo que nós fazemos é sagrado, se nós colocarmos um sentido sagrado. Para ir ao banheiro é um sentido sagrado. Nos nossos mosteiros no Japão, quando você vai, antes de usar os banheiros, tem um altar. E você cumprimenta esse altar, agradecendo que você pode ir ao banheiro sozinho, que tem saúde. Agradecendo que todos os seres possam estar bem. Você torna sagrado cada atitude do seu dia a dia. A alimentação, você olha para o alimento e se lembra como que esses alimentos chegaram até nós. Quantas formas de vida? Quem plantou, onde plantou o sol, a lua, as estrelas, as chuvas? Quem está cuidando disso tudo? Quem colheu, quem vendeu, quem produziu? Então não é só o alimento eu vou comer. Tem uma história. E a gente se lembrar disso, que é essa interconexão. E você torna um prato de alimento um prato sagrado. Uma conversa com alguém é alguém que você respeita. E é uma conversa sagrada. Então, eu achei isso tão interessante porque eu não conhecia esse aspecto do judaísmo, de que tudo que você faz é a manifestação, ou você dá um significado que o torna sagrado ou não. E nós podemos fazer isso, independente de qual tradição espiritual, de perceber a sacralidade da vida em coisas pequenas do dia a dia. Um gesto de carinho, uma palavra amorosa, um cumprimentar alguém na rua. Passou por alguém, boa tarde. Isso é suficiente. Se a pessoa não respondeu, não tem importância. Às vezes mora no mesmo prédio e não se falam, né? A gente começar a ser mais gentil conosco e com a vida à nossa volta. São pequenos gestos no dia a dia que fazem a diferença. Como você falou, é o sono saudável. Desligar computadores, celulares, pelo menos 1 ou 2 horas antes de dormir. Ler um pouco mais livros, importante, leitura. Não estamos lendo quase. Aqui no Brasil, estão fechando as livrarias. As pessoas não estão lendo mais, só querem celular e textos bem curtinhos e rápidos. Então, nós estamos ficando muito acelerados e aflitos. A meditação é um processo de perceba isto. Não é que a gente vai jogar fora celulares. Nós vamos usar a tecnologia a nosso favor, não contra nós. Nós não vamos ser engolidos pelos algoritmos, mas nós vamos escolher e não ser escolhidos. Eu costumo dizer é saber usar o meio. Isso. A tecnologia é um meio. É a mesma coisa que hoje fala-se de inteligência artificial. Ainda há pouco tempo estava a ouvir também um podcast de alguém daí do Brasil, e eu acho que foi o Flávio Augusto, e estavam a questionar o que é que ia ser o futuro daqui a 5 anos, se ia ser a inteligência artificial. E eu gostei muito da resposta. A resposta foi: o futuro não é a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta, é um meio. O futuro é estudar o comportamento humano, porque isso é que está a mudar de uma forma mais exacerbada, não é? Isso. É isso. O que eu vejo hoje é que há alguns conceitos que se estão a dar muito ênfase. Em primeiro é o olhar ao que os outros pensam. Sim. Depois, como existe, principalmente através das redes sociais, eu falo por mim que às vezes não é fácil, é as equiparações, ou seja, como é que
eu luto tanto, como é que eu trabalho tanto, como é que eu faço tudo direitinho e não consigo, e a vida daquela pessoa parece fácil, não? Uhum. É, E isto é difícil. Ou seja, nós temos que estar muito bem connosco próprios, eu costumo dizer. sim, Também não é fácil, porque de vez em quando também somos desviados com essas atenções externas. Não é? Por sim. exemplo, eh, como é que nós podemos fazer isso? Ou seja, eu acho que é estarmos bem connosco próprios espiritualmente, certo? É, Concorda com isso? concordo. Eu tive um professor japonês que ele dizia: não se compare com os outros, mas se compare com você. E veja as coisas boas que você já fez. Não fique só pensando nos erros. Os erros são para ser corrigidos, mas pense no que nos acertos e nas coisas boas que você tem feito, principalmente antes de dormir, para ter um bom sono. Porque se a gente ficar lembrando o que não deu certo, o que eu vou fazer amanhã, não. Tem dúvida? Escreve num caderninho, deixa ao lado da cama, para não esquecer o que tem que fazer. Mas deixe descansar e agradecer. A sensação de gratidão pela vida e de gratidão por ser quem você é muito importante. Gostar de si, cuidar de si, reconhecer que é um ser humano com muitas potencialidades e vai e entra em ação para desenvolver as suas capacitações. Mas primeiro precisa conhecer quais são minhas tendências e habilidades desde criança, antes dos 7 anos. Como é que eu era? O que eu gostava de fazer? E eu continuo fazendo o que eu gosto? Isso é importante, porque quando nós fazemos o que nós gostamos e acreditamos no que fazemos, a gente desabrocha, fica feliz. Caso contrário, vivemos em sofrimento. Eu me forço a fazer coisas que eu não concordo. Trabalho em empresas que eu não considero éticas. Não pode. Se a empresa que trabalha alguém não é ética, ou você fala com as lideranças e procura transformá-las, ou muda de lugar. Porque você não pode apoiar um projeto que você não acredita, porque vai estar se massacrando, se ferindo. E aí vem as doenças com isso, né? O burnout, etc. e tal, tem a ver porque eu quero provar, como você falou, provar para os outros como eu sou eficiente. Olha como eu sou eficiente. Deu mais atividade, eu aceito todas as demandas. Não, eu tenho que dizer não, saber dizer não, saber fazer escolhas. A gente não pode aqueles pratinhos, né, que pessoas malabaristas ficam, né, montes de pratinhos girando todos. Tem alguns que eu vou ter que dizer, não, esse eu não vou girar agora, porque senão eu não vou conseguir girar os outros pratinhos. E fazer escolhas é difícil, E por vezes, porque eh, e, diga, e por vezes temos aquela sensação de não podemos mudar o mundo, mas se mudarmos as pessoas que estão à nossa volta, já vamos influenciando de uma forma positiva os outros, não é? Às vezes é essa batalha. Eh, eu falo por mim, eu tenho feito ao longo dos anos um grande trabalho de desenvolvimento pessoal e espiritual, e há muita coisa, acima de tudo, eu tenho a humildade de saber o que é que eu tenho de trabalhar mais, não é? isso. Nomeadamente, por exemplo, o celebrar. Eu tenho muita dificuldade em celebrar. Porquê? Porque atinjo um objetivo e a seguir já estou a pensar no outro. E a seguir já estou a pensar no outro. Ou seja, tenho a mente muito acelerada, ou seja, uh, mas depois o que é que eu noto? Quando batemos no fundo, ou seja, porque acho que todos temos o que eu costumo dizer, as nossas crises existenciais, não é? Porque é o normal ter. Eu agora cada vez mais faço esta reflexão. Quando é que andaste melhor? Produziste melhores resultados? Tiveste melhor naquela reunião? Tiveste melhor naquela consulta? Não é? Porque, por Sim, exemplo, eu trabalho muito o propósito. Eu tenho um propósito muito bem enraizado, que é criar e regenerar com amor e equilíbrio de mim e dos outros. sim, E a primeira vez que eu vim trabalhar e não me apeteceu, eu pedi ajuda. sim, Tive essa humildade. Eu acho que às vezes as pessoas têm essa dificuldade em pedir ajuda. Pensam que é fracasso, que é que é não dar o lado tão positivo, não é? E eu acho que eu considero que é fulcral saber quando pedir ajuda, é isso. para não deixar andar muito, não é? É importante.
O que você fala é muito importante. Nós temos que perceber quando nós não somos suficientes, está faltando suficiência, mas que eu posso encontrar alguém que me ajude a encontrar essa suficiência em mim e no mundo. Então não estamos sozinhos. Não é querer resolver tudo sozinho. É perceber onde que eu posso melhorar as minhas capacidades e quem pode me ajudar a fazer isto. É importante criar uma egrégora de amigos, de parceiros, de pessoas que a gente confia e confiando que a gente possa conversar com elas. Poucas pessoas têm conversado muito, né? Ficam muito fechadas em si mesmos, né? E têm vergonha de pedir ajuda, né? É o que você diz, a humildade de dizer, por favor, o que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar? Onde é que eu estou falhando? E quando receber uma crítica, ouvi-la e verificar, será que é verdade? Será que realmente eu não soube me expressar direito? Ou eu estou falhando em algum lugar? E não dizer, essa pessoa não gosta de mim. Não. Por que estão falando isso? Tem sentido ou não tem? Eu posso melhorar algum aspecto? Porque às vezes só queremos ouvir elogios, né? Mas quando tem uma crítica, diz, não, essa pessoa não entendeu. Será? Então é sempre deixar essa questão no ar. Como que posso melhorar um pouco mais? Como que eu posso ter parceiros, parceiras, pessoas que são referências para mim no caminho? E às vezes nem pessoas que encontramos pessoalmente, podemos falar virtualmente, podemos ler livros, encontrar inspirações em vários outros áreas do conhecimento que vão enriquecer o meu conhecimento, né? Enriquecer a minha visão da realidade. Que bom conversar com você. Como é Que que, bom conhecê-lo. pode ser todo meu. Como é que vê, vou fazer aqui duas perguntas, são diferentes, mas se calhar vão ter a mesma resposta. Esta nova geração de líderes, porque eu sei que os líderes, quando chegam a um ponto, também precisam de ajuda, porque parece que está tudo bem e cada vez estão a ter mais dificuldade. E esta nova geração, que está muito diferente e que nós temos que nos adaptar muito rápido para perceber esta nova geração, porque não quer dizer que nós é que estamos certos e eles estejam errados, não é? Como é que você vê, de um ponto de vista mais espiritual, de um ponto de vista de mudança, esta geração de líder e nova geração? É muito engraçado, uma pergunta muito profunda. Eu acredito que a humanidade tem eras axiais, eras de grandes mudanças, e nós estamos vivendo uma dessas eras. Com toda a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, e como você falou da inteligência artificial, que eu digo que inteligência geralmente se fala de seres vivos. Então, ela não é realmente uma inteligência, são mecanismos que são alimentados pela inteligência humana e que têm um processamento mais rápido que a nossa mente. Mas elas são alimentadas por nós e precisa da nossa verificação. Agora, existe um processo de aceleramento de estar no mundo, de pensar mais rápido, de falar mais rápido. E é como se o planeta estivesse girando mais rápido e as novas gerações estão girando tão rápido quanto o planeta possa estar girando um pouquinho mais rápido. Então a gente percebe que há uma diferença. Mas que bonito! Para onde vai? Vai depender de nós todos. E que haja mudanças, que bom que há mudanças. Que bom que não somos apenas uma repetição do passado. Que cada geração a gente passa o bastão para a geração seguinte para ela continuar a pesquisa, continuar desenvolvendo. E que seja mais rápido o processo de nos percebermos humanos e capazes de viver em paz. Eu fui convidada a fazer uma palestra em Angola. Parte de quem me convida é o governo, porque disseram: nós não sabemos viver em paz, monja. Temos vivido em guerra civil por muitos anos. E nós precisamos de alguém que nos explique como se vive a paz. O que é viver em paz? Sabemos brigar, sabemos pelear, fazer brigas, guerras, somos ótimos nisso. Mas não sabemos acolher, não sabemos criar um coração de harmonia, de paz. Isso também é desenvolvido. E que a gente tenha condições
de estimular as novas gerações. Eu tenho bisnetos. Um tem 10 anos, 11 anos e outro fez 7 agora. Como que pode estimular essas novas gerações ao bem, à harmonia? O pai deles fez uma brincadeira que eles tinham que achar um tesouro, mas só podiam achar juntos. Então os irmãos, em vez de brigarem entre si, competir, eles têm que ser parceiros. E descobrir o mapa do tesouro que o pai e a mãe fizeram. Eu achei isso tão inteligente e tão hábil, né? Como criar crianças que vão cooperar em vez de competir. E através da cooperação, imagine só usar as inteligências do mundo e a gente usar a favor da humanidade. Não precisa carimbar meu nome embaixo, não. Se eu tenho uma ideia boa, eu ofereço ao mundo. Na ciência, isso é feito muitas vezes, né? A procura de uma vacina, de uma cura, né? Que a gente tem essa capacidade de sair do egóico, né? Eu, mi, para o nós. E usar isto de forma mais adequada. Eu acho que nós temos. Eu acredito muito no DNA humano. E o DNA humano quer sobreviver. E para sobreviver, vai ter que fazer mudanças de maneira de ser no mundo, de estar no mundo. E se não fizer, o DNA não sobrevive. E como o nosso DNA é muito esperto, nós estamos ficando mais cuidadosos. Mas isso ainda não é global. Ainda é de algo. Eu falo, é como uma flecha. As flechas têm uma ponta mais fina. Então, tem algumas pessoas que são a ponta da flecha. Mas a flecha é longa, é grande. E todas as pessoas podem acessar a esse nível de consciência, esse nível de percepção. E a tecnologia, que as crianças já nascem tão hábeis para fazer jogos, que são interativos, é tão interessante, né? Que você tenha a capacidade de manipular joguinhos e atingir objetivos. Mas no momento eles são muito violentos, é de destruição. Tem um professor no Canadá que ele fala fazer jogos que sejam, por exemplo, uma mulher na Índia, ou uma mulher muçulmana que quer ir na faculdade, mas o governo não permite. A religião não quer que a mulher estude. Como é que ela, nesse joguinho, supera esses obstáculos e acessa a nível superior de estudos? Então, em vez de ser só destruir e matar, ao contrário, nós estamos estimulando muito a morte, a guerra, mas vamos estimular ao conhecimento e usar essa tecnologia que temos com outro conteúdo, um conteúdo educacional que leve essas novas gerações a uma percepção de que juntos somos mais poderosos para o bem de todos e não para a destruição de alguns. Esse é o conceito básico de que nós estamos a perder, que se chama ecossistema. É isso. É tão simples. Por exemplo, eu gosto muito de um termo na alimentação que se chama flexitarianismo. Efetivamente, recheio o site em português. Ainda não fiz nada, mas está testado. Porquê? Porque hoje existe muitos ativistas e o fundamentalista. E eu costumo dizer, a grande diferença é que está isso. Ou seja, é quase como o machismo e o feminismo. Não existe. Para mim, existe pessoas. Exato. Já sei que é uma pessoa. Ou seja, quanto Isso. mais nós quisermos atribuir nomes, como o bullying, como o TD, mais vamos criar essa distância. Então, Isso. acho que palavras tão simples, coisas tão simples que estamos aqui a falar, que se tornam difíceis no dia a dia para a maior parte das pessoas, mesmo para nós no dia a dia, porque isso requer repetição, requer trabalho. Que se nós olharmos para a nossa biologia humana, o nosso corpo quer sempre ao contrário. A postura quer uma postura incorreta. A comida quer comer doce ou quer outras coisas que não sejam tão saudáveis. Os pensamentos querem pensamentos que não sejam às vezes os mais corretos. Ou seja, nós vivemos no desconforto e isso ainda não nos apercebemos. Por exemplo, eu percebo isso e faço o desconforto comigo próprio. Ou seja, desde banho de água fria, desde faço provas de sobrevivência, ou levantar muito cedo para fazer desporto. Às vezes não é porque eu quero. Ou seja, eu tenho que obrigar, porque se eu facilito hoje, amanhã e depois, o meu corpo
vai querer é exatamente isso, né? É isso. E as pessoas, eu acho que estamos a querer muito conforto e não nos apercebemos que a vida é precisamente aquilo que tocou, os altos e baixos. E é esta aceitação. Nós tocamos aqui em coisas que eu considero básicas, mas muito, muito fulcrais para o nosso dia a dia. Qual é o legado que você quer deixar? Que legado é que gostava que. Que eu acredito que todo ser humano tem a condição de despertar, de ter essa expansão de consciência e que não pode perder tempo. Que vamos usar essa bênção de termos nascido seres humanos e que temos uma condição diferente dos vegetais, não superior, mas é diferente. Temos uma capacitação diferente. Quando as pessoas dizem para mim, ah, ser humano adulto não devia beber leite porque animais não bebem leite. Nós não somos vaca nem bezerro. Nós construímos casas e foguetes. Nós não somos iguais aos outros animais. O que é adequado para nós? Então, essa comparação com outras espécies não é muito adequada. E que você falou, esse militantismo de alimentação, disso, aquilo, acaba ficando um exagero. Que se nós saibamos escolher em momentos da vida a alimentação adequada para aquela circunstância, né? Porque é um equilíbrio, ou seja, se nós deixarmos de comer carne, vamos criar desequilíbrio. Se nós só comermos ervinhas, vai criar desequilíbrio. E é Exato. o que eu chamo flexibilidade da vida, quer alimentação, quer do desporto, Uhum. e percebemos, por exemplo, toda a gente diz que devemos fazer exercício físico todos os dias. Por exemplo, eu faço atividade física todos os dias, como o andar, é uma atividade física, mas o desporto de força, para eu me sentir bem, já percebi que é 3 vezes por semana. Porquê? Porque nós temos um ritmo de vida. A grande dificuldade foi eu chegar a perceber isso. Porquê? Porque nós trabalhamos muito em guidelines, que é se aquele jogador, se aquele empresário faz, eu vou ter que fazer igual para atingir o sucesso que ele atingiu. Lá está as tais comparações. E eu acho que temos que fazer uma coisa ao contrário, e devia começar na educação, que eu acho que não dá para fazer, que é tudo o que nós devemos fazer da vida adulta devia ser começado a treinar desde pequeno. Um exemplo, a alimentação nas escolas, a parte da sexualidade nas escolas, a parte da espiritualidade nas escolas, porque a espiritualidade, não estamos aqui a falar de religiões, estamos aqui a falar da pessoa se autoconhecer, se sentir bem consigo próprio, que é um termo que as pessoas não percebem, certo? De literacia financeira, de fazer exercício físico todos os dias, para depois em adulto já ser um hábito. Então, eu acho que a grande mudança não está a acontecer tão rápida porque não estamos a mudar a educação tão rápido. É isso mesmo. Porque mesmo a escola ensinaram-me a responder e a decorar e não me ensinaram como a filosofia antiga, a pensar, É isso. a fazer a pergunta correta. É isso. Eu tenho dificuldade, eu tenho que treinar. Por exemplo, neste momento estou a ler um livro sobre storytelling. Eu tenho dificuldade em contar história. Porquê? Porque tenho uma mente muito ativa, muito presente, mas olhar para o futuro, planeamentos, criatividade, então esqueço-me às vezes destes princípios básicos. Mas é na educação que nós devemos mudar. E eu acho que esse legado é o legado que você também está a deixar, que é passar os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, passar toda a experiência, que eu acho que é inegável, a experiência da vida das pessoas. E eu agradeço imenso o estar a fazer isso. Eu, certamente, milhares de pessoas. Obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Muito feliz em conhecê-lo. Diga-me só uma coisa. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, Monjacó, sobre os seus cursos, eu queria que divulgasse, principalmente as pessoas aqui em Portugal, sobre os seus livros. O que é que está neste momento? O que é que podem consultar? Eu acho que se puserem meu nome nas redes sociais, Monja Coen, como está escrito aqui, Coen, eles vão verificar que existem sites,
que existe Instagram, tem uma porção de coisas, Facebook, e existem vários cursos que estão disponíveis. Então, que apreciem, escolham, participem. E de vez em quando eu vou a Portugal, quando eu for a Portugal esse ano não vou, mas quando eu for a Portugal avisarei e a gente se encontra por aí nas telas e na presença. Vou fazer questão de dar um abraço. Só, só uma questão. Eu que lido com muito o que eu chamo cicatrizes da vida, é a última pergunta. O que é que eu entendo por cicatrizes da vida? Pessoas que têm acontecimentos na vida, de lesões na pele, principalmente, e chegam até mim para melhorar essas disfunções. Ah, Que ensinamentos, ou seja, eu costumo dizer, eu próprio, o que é cicatriz da vida? É quanto melhor tratar físico, espiritualmente, emocionalmente essa cicatriz, melhor vai ser a vida dessa pessoa. sim. No fundo, são pessoas que sofreram, muitas vezes têm a culpa, porque estão sempre a procurar os porquês. E muitas vezes nós vamos encontrar as respostas, não é? O que é que ensinamentos é que pode contribuir para essas pessoas que estão a passar por essas cicatrizes da vida, quer seja físicas, quer seja também psicológicas ou emocionais? De novo, a gente muda só a pergunta. Por que comigo e por que aconteceu? Não. Para que isso chegou até mim? O que eu aprendo com isto? E como é que eu me desenvolvo a partir disto? Então, tudo que nos acontece, a cicatriz é porque fechou mais forte do que era antes. Então, você ganhou alguma coisa. Com a dor, com as dificuldades, com os traumas pelo qual tenha passado, eles não tornaram você pior ou mais frágil. Pelo contrário, você conseguiu fechar essa lacuna, né? E o seu corpo foi capaz de responder, a sua mente também. Então, observe que tudo que já aconteceu faz com que você seja quem você é hoje. E comece a agradecer. Não fique com rancores, com raivas do passado, e nem fique lá, parado no momento do trauma e da dificuldade. Hoje é uma memória. Deixe que fique lá apenas no quadro das memórias, né? No armazém das memórias, né? E não fique trazendo toda hora para o presente, porque é alguma coisa que já foi. Deixou uma marca? Que interessante. O que aprendi com isto? O que eu posso fazer a partir disso? Como posso ajudar alguém que esteja numa situação semelhante a esta pela que eu passei? Então, é uma mudança de olhar. Não é eu vítima, eu que não tenho jeito, eu que sofri. Que bom que você sofreu, porque se tornou uma pessoa que é melhor. Sem sofrimento, a vida talvez nem percebesse. Tínhamos um poema antigo que dizia: quem passou pela vida em branca nuvem, quem passou pela vida e não sofreu, não foi ser humano, foi espectro de ser humano. Passou pela vida e não viveu. Então, viver é isto. É ter marcas e cicatrizes, como fazemos marcas no rosto, de rir, de falar, de pensar. E não temos que tirar essas marcas todas, mas acolhê-las, aceitá-las. A não ser que elas impeçam a gente de ver, né? O olho cai. A gente tem que perceber o quanto é saudável ter cicatrizes, porque passamos e sobrevivemos. E ir buscar também o conhecimento, por exemplo, da filosofia japonesa, o Wabi-Sabi, que é da imperfeição, não é? Ou seja, É isso. É isso mesmo. quando uma peça cai, às vezes a beleza é a nossa distinção da imperfeição, não é? É isso. Eu acho que a grande mensagem é perceber que, no fundo, todos somos uno, mas todos somos diferentes. Exato. Acho É que isso mesmo. Obrigado, coração. Obrigada. Obrigado. Saúde e alegrias. Como? Saúde e alegrias. Saúde e alegria para todos. Obrigado. E Obrigada. acho que esta conversa vai contribuir para muita gente. E obrigado por Confio. toda a humildade, toda a sabedoria. Saúde, acima de tudo. Graças, está bem?